Louvado seja o Senhor. Amém? Então, vamos à palavra do Senhor. Então nós lemos antes Isaías, capítulo 55. Nós desfrutamos esse versículo ontem. Amém? Espero que sim, creio que sim. Amém? Versículos 10 e 11. Amém? Então nós ficamos em pé e nós vamos ler Isaías 55, 10 e 11. Amém? Aleluia. Amém. Vamos lá? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então vamos falar uns aos outros esse versículo. Assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, amém? Semana passada, né, Daniel compartilhou como é que era a palavra poder. Semana passada foi o poder da sua palavra, né? Nós estamos nessa sequência sobre a palavra do Senhor. E aqui, o tema da nossa comunhão hoje está baseado em 2 dias do alimento diário, né? Que é a terça-feira e a quarta-feira. Na terça-feira, o título, né, era a palavra que abençoa e restaura a sorte. E na quarta-feira foi limpos e entrelaçados pela palavra profética. Amém? Então, resumindo, juntando os dois, ficou abençoados e limpos pela palavra. Da palavra ela abençoa e a palavra limpa. Amém? Vamos falar? A palavra abençoa e a palavra limpa. Fala para quem está do seu lado. A palavra abençoa e a palavra limpa. Aleluia. A palavra do Senhor, ela abençoa e ela limpa. Amém. Bom, e aqui começamos com essa porção de Isaías capítulo 55, porque versículo 10 que nós lemos diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus. Então, a chuva, não existe chuva para o céu, certo? Você já viu chover de baixo para cima? Não, né? A chuva vem de cima para baixo, né? Tá certo? Então, a chuva ela desce. A neve, né? Nós não temos neve aqui, mas quando cai neve, a neve também ela cai dos céus e vem para a terra, né? E como diz, né, essa porção da palavra, fala assim: e para lá ela não volta, tá? Então não volta, quer dizer, a gente não vê chuva voltando, nem neve voltando para o céu, tá certo? Diz que ela não volta sem que primeiro regue a terra, a fecunde e a faça brotar. Olha só, ela rega, fecunda, faz brotar, dá semente e pão. Aleluia. Olha só, gente, olha lá, ó. Ela rega, fecunda, faz brotar, dá semente e pão.
Então a chuva, ela produz isso. A chuva produz essa coisa maravilhosa. Então aqui está dizendo a palavra do Senhor que ela não volta antes de. Quer dizer, na verdade, a chuva e a neve, ela volta para o céu, mas não do jeito que a gente imagina que ele volte, tá? Ela volta de outra forma, tá certo? Porque é um processo, é um ciclo, né? Então essa água vem, e quando essa chuva cai, né? A Bíblia fala de chuva temporã, serôdia, né? Então na verdade são termos que talvez a gente não conheça muito, né? Só crente que sabe disso, né? Só crente sabe desses termos. Mas é uma chuva oportuna, é uma chuva que cai no tempo certo, né? No momento certo, porque quando falta chuva é um problema, a agricultura sofre, os preços dos alimentos vão lá em cima, porque a chuva veio. Só essa que fica o mesmo preço, né? Tá. Mas a chuva, quando ela falta, ela tem uma seca, ela estraga a produção. Quando a chuva também vem no momento errado, a chuva vem no momento da colheita, né? Naquela hora não pode chover, né? Mas ela chove, às vezes chove demais, estraga tudo. Esses dias conversando com um irmão, ele se meteu a empreender, né? Ele quis empreender, ele quis plantar mamão, ele foi plantar mamão. Aí ele pegou lá, acho que 10 hectares de terra e ele foi plantar mamão, né? Mas ele era inexperiente no assunto. Então ele foi lá, o negócio estava uma fruta que o mamão está caro, né, gente? O mamão está caro, está difícil comer mamão. Mas acho que alguma coisa desse tipo aconteceu, né? Aí ele foi lá, né, foi plantar, e o pessoal falou para ele: olha, acho melhor você, já que você tem toda essa terra aí, planta um pouco, né? Tal, vai pouco a pouco, né? E ele, não, eu tenho tudo isso, eu vou investir e tal. Ele plantou, né? E aí, depois que ele plantou, né, foi crescendo a fruta e tal. E quando chegou no momento de colher, não pode chover. E aí veio uma chuva, tipo um dilúvio, né? Estragou toda a produção do mamão. Entendeu? Ele falou assim que ele conseguiu pegar 2 mamãos. Né, de todas as hectares dele, né? Então assim, a chuva, quando ela não vem, ou ela vem na hora errada, vem e na quantidade errada, é um desastre, né? Por isso tem a chuva temporã, a chuva serôdia. E a chuva, ela tem um objetivo, ela tem o objetivo de, aqui ó, regar, fazer fecundar, brotar. Quer dizer, ela faz com que a terra se torne produtiva, né? Lá em Israel é um deserto, tudo aquilo é um deserto. Então a chuva é um negócio muito, assim, muito buscado, sabe? Quando chove é bênção de Deus mesmo, né? Deus obrigado por mandar essa chuva, né? Então a chuva é bênção de Deus. Quando não chove é seca tudo, não tem produção. Mas a chuva, ela tem um objetivo: fazer com que a terra se torne frutífera. E ela vai dar 2 coisas: semente e pão. Agora, por que tudo isso? Aí vem o versículo 11. Na verdade, irmãos, tudo isso aqui é uma alegoria, tá? É um exemplo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, na verdade, o que é a chuva? A chuva é a palavra de Deus. Amém? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então a mesma coisa, Deus manda a palavra, mas Ele não quer que essa palavra simplesmente fique na terra, ou fique sem uso, ou ela não produza nada, ela não ajude em nada. Não. O que Deus quer é que quando Ele fale, a sua palavra volte para Ele. Toda palavra que Deus manda, Ele quer que volte para Ele. Ele não quer que a sua palavra volte vazia. Toda vez que Deus manda uma palavra,
é para que ela faça alguma coisa, para que ela faça o que me apraz. A palavra de Deus, quando vem, é para produzir algo agradável, algo prazeroso para Deus. E tem mais, ela prospera naquilo para o qual Ele designou. Então Deus, quando Ele manda a sua palavra, Ele tem um objetivo. Deus não manda de qualquer maneira, e Deus não manda sem objetivo. Deus manda a sua palavra porque Ele quer que alguma coisa aconteça. Amém? Deus só fala quando ela vai ser útil e ela vai produzir alguma coisa. Deus não fala por falar. Deus não é de blá blá blá. Não, Deus fala porque Ele quer que aquela palavra cause alguma coisa. Amém? Então um dia Deus disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Um dia Deus disse: separe a água da terra. Quer dizer, era tudo coberto de água, aí surgiu a porção seca. Então Deus disse: separe a água da terra. O que aconteceu? Separou. Quer dizer, é o poder da palavra de Deus. Deus fala, as coisas acontecem. Pois Ele falou e tudo se fez, ordenou e veio a existir. Você lembra quem estava no serviço de criança, né? Pois Ele falou e tudo se fez. Ele fala, as coisas acontecem. Agora, a palavra de Deus continua tendo esse poder? Sim. Só que agora Deus, Ele fala para que o homem execute a sua vontade. Aí já tem um probleminha, porque Deus poderia sempre falar, né? Haja luz, haja estrelas, aparecem as estrelas. Deus fala, as coisas acontecem, tem esse poder, a palavra dele. Mas hoje Deus trabalha através do homem. Então, quando Ele fala, depende como o homem recebe e como o homem reage ao falar de Deus. Amém? Então, assim, a palavra de Deus, como nós vimos aqui, ela é uma palavra que abençoa, e o objetivo dela é que isso se torne frutífero. Amém? Muito bem. O que é a palavra de Deus? Nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita, tá certo? Ela está inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. 2 Timóteo 3,16, né? Isso mesmo, toda a escritura soprada, inspirada, né? O sopro de Deus. Então, assim, são homens santos inspirados pelo Espírito que escreveram. Então, a Bíblia, ela é o sopro de Deus. Essa é a palavra escrita. Amém? Mas aí não existe mais palavra de Deus? Existe a palavra de Deus, que ela é falada através de pessoas, né? Como hoje à noite nós estamos aqui, né? Reunidos e ouvindo a palavra. Então eu estou sendo aqui um canal, estou sendo um mensageiro da palavra de Deus, sou dispensador das riquezas insondáveis. Então nós somos aqui dispensadores, né? Os irmãos compartilham a palavra, então Deus está falando a sua palavra, né? Nós podemos profetizar, que é falar por Deus. Então eu quero dar aqui um exemplo, tá? Uma ilustração para os irmãos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram escravos lá por 400 anos. Aí Deus levantou Moisés, e Moisés então conduziu o povo para fora do Egito. Foi um processo complicado, né? Mas Deus tirou o seu povo com mão forte. Deus no fim abriu o Mar Vermelho, o povo saiu, atravessou, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, foram caminho à boa terra de Canaã. Mas antes de chegarem lá, eles viveram no deserto, e eles viveram 40 anos no deserto.
E por que eles ficaram 40 anos no deserto? Bom, Deuteronômio 8, ali explica que Deus, Ele quis provar os corações deles, para ver o que tinha nos corações deles, E aí saíram muitas coisas, e Deus quis provar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali, o coração deles apareceram muitas coisas. Saiu rebelião, saiu desobediência, saiu murmuração, morreram muitos, eles rejeitaram a Deus, saiu idolatria. Então teve muita coisa que saiu, mas Deus usou esse período de tempo, com eles passando pelo deserto, sofrendo muitas vezes, mas para manifestar o que tinha no coração e para poder curá-los. No final das contas, só a geração nova entrou na boa terra de Canaã. Em Números capítulo 9, nos mostra que durante essa viagem, essa jornada no deserto, eu creio que é muito importante, então vamos pedir lá. Em Números capítulo 9, versículo, vamos lá, versículo 15, eu vou ler para vocês a partir do 15, tá bom? Em Números 9:15, no dia em que foi erigido o tabernáculo, eles construíram lá o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Então o que é aqui? É uma nuvem que de dia é nuvem, mas de noite é coluna de fogo. Iluminação pública, Aí, ó. De dia cobria do sol, tá certo? E à noite ela tinha uma aparência de fogo até amanhecer. Aí amanhecia, virava nuvem de novo, Versículo 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria de noite, havia aparência de fogo. 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Olha aí, gente. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Versículo 16, continua. Amém. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Irmãos, nós somos a igreja, amém? Nós estamos na vida da igreja. A igreja, por um lado, é uma família maravilhosa. Nós somos irmãos e nós somos irmãs, queridos e preciosos, Nos amamos, nos cuidamos, apacentamos uns aos outros. Então nós somos a família. Mas a igreja, ela não é só família, ela tem vários aspectos, Mas um outro aspecto é que a igreja, ela é um exército, Ela é a noiva guerreira, é a guerreira, Efésios nos fala isso, Então, aí na representação do Antigo Testamento, ele era povo de Deus, mas também era o exército de Deus. Então nós somos exército de Deus. Amém? Somos soldados desse exército. Amém? Isso aí. Nosso general é Cristo. Amém. Fala aí, para quem está ao seu lado. Eu sou do exército de Deus. Amém. Fala aí. E o meu general é Cristo. Então, por um lado eu estou vivendo a vida da igreja maravilhosa, É um jardim de Deus, O jardim onde Deus cuida com prazer, Mas por outro lado, eu sou exército, sou soldado. Quer dizer, estamos em luta.
Estamos em guerra. E nós temos esses dois aspectos. Então aqui, quando fala, né, o povo de Israel, quando estava acampado, eles estavam ali. Imagine, 2 milhões de pessoas, né, acampados ao redor ali, por tribos e tal, né, com criança, com adolescente, com filho, com animal e tal, aquela vidinha lá e tal, beleza, né? Mas por outro lado, eles não podiam esquecer nunca que eles tinham que estar de prontidão. A qualquer momento, o exército tem que marchar. No exército existe, né, uma coisa muito forte, né, séria, que é a obediência. Por exemplo, hoje a nação de Israel, tá certo? Lá a população ao mesmo tempo é soldado, porque eles estão sempre em guerra, estão sempre prontos para estar preparados que vão ser atacados, vai vir míssil. Então assim, eles são um povo, são cidadãos, mas eles são exército. Então ali a nuvem, ela dava a direção. Então o que é esse movimento da nuvem? É o que dá a direção. Eles tinham, né, na verdade estava sendo escrito ali o Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles já tinham a lei, tá certo? Mas para eles andarem, eles dependiam da nuvem. Vocês entenderam? Então tem a palavra de Deus, tem a palavra escrita, mas para aquele momento eles precisavam de direção. Então a nuvem, sei lá, de repente a nuvem levantou. Eles tinham, né, feito as tendas deles, tudo lá e tal, né? A nuvem levantou, eles tinham que levantar acampamento. Não podia chegar a esposa lá assim: meu amor, mas que é isso? Nós acabamos de chegar aqui, instalei aqui, olha, nem lavei a louça aqui agora, já vai ter que levantar de novo, vai ter que sair, que negócio é esse e tal? Fala lá com a nuvem. Fala lá com Moisés, lá, que negócio é esse, né? Não tinha isso. Não tinha essa murmuração, né? Não devia ter, né? Mas acho que tinha alguma coisa lá, né? Mas às vezes acontecia algumas coisas ali, né? Mas essa era a ordem, tá? Era a trombeta, tocou a trombeta, né? Levantou a nuvem, toca a trombeta aí, todo mundo, né? Guarda as coisas, né? Encolhe a cama, desarma a casa e vamos embora, né? Aí caminhou, a nuvem parou, sentou, tal. Então assim, eles começaram a aprender a ser guiados pela nuvem. Existem 2 coisas que nós precisamos: Espírito e palavra. Espírito e a palavra. Então quando nós estamos avançando, nós vamos das 2 coisas. Se você tiver só o Espírito, você não for restringido pela palavra, você vai estar muito solto, tá? E você não vai ter a restrição e a segurança da palavra. Mas se você também tiver só a palavra, você se torna alguém só na letra, só um estudioso, né? E você não avança e não segue o mover do Senhor, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se você tiver só o Espírito, vamos dizer, o Espírito aqui é a perna direita, né? Certo? Então você só usa o Espírito, você não usa a palavra. O que acontece? Não sai do lugar, né? E se você tiver só a palavra e não o Espírito? Não sai do lugar. Mas se você usar o Espírito e a palavra, Espírito, palavra, Espírito, palavra. Amém? Então, irmãos, aí o povo anda, aí o exército de Deus avança, segundo o mandato do Senhor. Então hoje, irmãos, nós temos a palavra, mas
também a palavra escrita, mas também nós temos a palavra atual, né, que está indicando para nós o mover de Deus, a direção de Deus, e que nós precisamos seguir. Amém? Então, para deixar isso mais claro, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, amém? Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse versículo é um versículo muito precioso. Aqui, né, essa palavra profética que se refere aqui, estritamente falando, se refere à Bíblia, né, que é a palavra que foi inspirada por Deus, tá? Então, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Agora, essa outra parte aqui, ó, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, isso aqui também tem um sentido profético. O que é o sentido profético? Inclusive, né, o irmão Lee, ele fala isso, né, na versão Restauração, e ele diz isso aqui, que esse dia que vai clarear se refere ao reino. Então é uma metáfora. Então o reino milenar, que são 1000 anos, tá certo? De reinar com o Senhor, aí vem a eternidade. Então esse reino é o dia, é o dia. Então esse dia, então aqui diz assim, ó, até que o dia clareie. Antes que o dia clareie, o que vem? A noite, as trevas. E quando o Senhor Jesus voltar, como é que vão estar as coisas? Trevas. À meia-noite, eis o noivo. O que é meia-noite? O momento mais escuro. Então a humanidade hoje está cada vez mais escura. Nós estamos vivendo num tempo de muitas trevas, cada vez está mais trevoso e cada vez está mais difícil ainda para os filhos de Deus viverem nesse lugar. Verdade? Até mesmo as leis, elas estão se tornando contra os cristãos. Então, nesse momento, né, de trevas, e aí justamente esse falar profético, no momento mais tenebroso, o que você precisa para continuar caminhando? Luz. Dessa vez dessas viagens aí são várias, né? Eu estava na Bolívia, numa cidade chamada Sucre, e nessa cidade o irmão nos hospedou ali, na casa dele, e o irmão que estava comigo, o irmão do Paraguai, ele ficou doente, estava bem doente, né? Acho que ele veio já com alguma gripe, né? Estava tendo muita gripe, ele veio. E aí o quarto onde o irmão colocou a gente era um quarto muito escuro, né? E o banheiro não tinha no quarto o banheiro estava fora, né? E ali era muito escuro. E como o irmão estava mal, estava com febre, estava suando e tal, né? Eu não queria acordá-lo, né? Mas durante a noite, porque Sucre é uma cidade um pouco alta e faz muito frio, tá bem frio. E lá a gente toma muito chá de coca, né? O chá de coca não é a droga não, tá? É a planta, né? A coca, da Coca-Cola, né? Então a coca é uma folhinha e você faz um chá. E esse chá ele é muito bom porque ele ajuda a regular o organismo, você não sentiu mal de altura, né? E tal, mas também é bem diurético, né? Então, quando foi de madrugada, o Senhor Jesus, a chá fez efeito, né? Eu preciso ir, né, e tal, mas não queria acordar o irmão, né? O que eu faço? Abri o olho assim, parecia
Estava tudo escuro, né? Não dá para ver nada. E aí eu, né, tentando lembrar a posição do quarto para não derrubar nada, não quebrar nada, eu fui ali e tal, assim, né? Meio que tateando, né, até conseguir chegar na porta. Né? A hora que eu saí na porta, né, tinha alguma luz, né, em algum outro lugar que estava acesa, aí já vi luz, né? Agora, é assim, né? Então, quando a gente está no escuro, sabe, a gente não consegue andar direito, né? Não sabe para onde vai, não sabe como vai. Se você não conhecer o ambiente onde você está, pior ainda, né? E aqui é isso. Quando o momento está mais escuro, nós precisamos de uma luz. E aqui diz que ela é uma candeia. Candeia é o que? É uma tocha. Tanto é que em espanhol é tocha, né, a palavra. Então você precisa de uma tocha que possa guiar. E aqui o que está dizendo? Que essa tocha é a palavra profética. Quer dizer, o falar de Deus agora, nesses últimos tempos, através de homens, através dos seus canais. Deus, Ele fala a sua palavra e dá direção para nós prosseguirmos. Amém? Então o que é isso, irmãos? Isso é nuvem. Amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas também para nós caminharmos nesse momento, a gente precisa de nuvem, a gente precisa de coluna de fogo, que nos dá direção para nós avançarmos. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida. Mas quem disse que nós vamos ver agora Colossenses? Por que nós estamos vendo Colossenses agora e não estamos vendo Esdras? É a palavra profética. Amém? Então, aí essa direção é dada através da palavra profética, que diz então que parte, né, das Escrituras nós vamos pegar para avançar, guiado pelo Espírito. Então nós temos essas duas coisas. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, e a palavra, nós temos a palavra, né? Digamos, palavra da Bíblia, tá certo? E nós temos o falar atual de Deus, tá? Então nós precisamos ter essas duas coisas para nós termos direção. Amém. Muito bem. Agora, nós precisamos ouvir essa palavra. Nós vamos receber a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, ela vai operar em nós. Aí que vem esse ponto. Deus, Ele fala, né? Ele tem o poder de falar e as coisas acontecerem. Ele traz até mesmo à existência o que não existe. O homem, ele pode fazer coisas. O homem pode construir coisas, mas o homem não tem o poder de criar, né? O homem não tem esse poder de do nada fazer aparecer, mas Deus tem. Amém? Agora, Deus, que tem esse poder de criar, de fazer tudo, mas Ele decidiu fazer através do homem. Então, para isso, o homem precisa ouvir e receber a palavra. Amém? Estamos? Muito bem. Apocalipse 2:7 diz, são vários versículos, mas vou mencionar o 2:7. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, amém. Vamos ler comigo? Quem tem ouvidos, ouça. Até aí, de novo. Então, o Espírito está falando às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça. Então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Agora, eu posso ouvir a palavra do Senhor como poesia. Eu posso ouvir a palavra do Senhor como uma filosofia a mais, uma filosofia de vida, né? Ou uma poesia, ou uma palavra bonita. Então, quando nós ouvimos, nós temos
diferentes maneiras de ouvir. A gente ouve aqui, a gente pode ouvir tipo palestra, né? A palavra está sendo falada aqui, uma palestra interessante, né? Aprendi algumas coisas novas, né? Tá interessante essa maneira de ver as coisas, né? Ou não gostei do que ele falou, não gostei do jeito que ele falou, né? O irmão Pedro falou, não gostei, desse jeito eu não gostei, agora gostei. Olha só, como é que a gente ouve? A gente ouve numa posição de juiz, né? Claro, nós temos que receber, temos que ouvir com discernimento, tá certo? Mas muitas vezes a gente se põe simplesmente no modo crítico. Ou então eu recebo aquilo como uma informação. Mas receber como informação não garante experiência. Não é porque você recebe informação sobre comida que você vai experimentar a comida. Hoje a gente recebe muita informação sobre comida, né? Como nunca. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Tá certo? Antigamente eu não tinha isso. Mas isso não significa que eu vou me tornar saudável. Por quê? Porque eu posso não praticar. Açúcar faz mal. Açúcar faz mal, viu? Mas continuo comendo. Café não faz bem, mas continuo tomando, né? E como? Coca, não vou falar da Coca. Então, mas assim, tem informação sobre comida não quer dizer que eu vou ter a experiência. Eu posso saber que Jesus é comida. Ele disse: eu sou o pão da vida, pão vivo. Jesus é comida, eu posso comer dele. Mas será que eu como? Será que eu absorvo aquilo? Então eu posso ler sobre comida, eu posso saber tudo sobre água, mar, piscina, tal, né? Mas eu posso não me molhar nunca. Então não é só saber sobre aquilo, eu preciso pular na água. Amém? Eu preciso praticar, porque quando eu pratico eu tenho experiência. Vocês ouviram uma coisa interessante? Sabia que pato não se molha? Pato fica na água, mas não se molha. Sai sequinho, sai até voando. Às vezes, irmão, nós somos igual pato com a palavra de Deus. Não mergulha nunca. Não mergulha, não imerge, mas está na água, sabe? Estamos por cima da água, mas não molha nunca. Irmão, você tem que se molhar um pouco. Amém? Vai lá para o CEP Lorena lá. Amém? Vai se molhar um pouco, vai cair na água, né? Amém? Igual os irmãos assim: irmão, eu gosto de pregar evangelho aí, tá, é muito bom, né? Tal, né? Mas nunca prego evangelho, nunca falo para a pessoa: posso orar por você? Então eu só sei a doutrina, sei a teoria, mas o dia que sair da sua boca e você falar para a pessoa assim: posso orar por você, e você vê Deus usando você para você experimentar Deus usando você para salvar alguém, levar salvação para alguém, aí você vai ficar molhado. Aí você vai deixar de ser pato, né? Vai ser pato molhado, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos imergir. Imergir, de maneira simples, é o que a gente fazia: ruminar. O que é imergir? É ruminar. Às vezes existe um pouco de confusão, né? Porque a gente, quando vê coisa nova, termo novo, prática nova, fica assustado. Bom, olha só. Primeiro, imersão não é grito de guerra. Ok? Então, irmão, então imergir é ficar falando assim:
Como é que é? A palavra que faz arder no coração. A palavra que faz arder no coração. Isso é imersão? Não, isso é grito de guerra. Imergir é você penetrar na palavra. Como é que você faz para penetrar na palavra? Não é só ouvir, né, assim, ouvir superficialmente, um ouvir desatento, né? Igual a gente faz com as pessoas, às vezes você está com o celular, né, e está lá assim, a pessoa falando com você com o celular. Aí você vai, não, pode falar que eu estou prestando atenção. vai falando aí. Isso não é um ouvir atento, não é um ouvir olho no olho, né? Ouvir com o olho, né? Ouvir olho no olho, ouvir atentamente. Não, isso é um ouvir superficial, né? Às vezes, né? Não sei se acontece com vocês, às vezes a esposa da gente fala algumas coisas, vai falar, estou te ouvindo, né? Depois ela assim, e aí o que eu falei? Não lembro. Qual foi a outra coisa que eu falei? Dá para repetir? Então assim, nós precisamos ter um ouvir atento. Ainda mais nos tempos de hoje, onde as coisas estão muito rápidas, nós precisamos parar para ouvir. Então, isso é ouvir a palavra do Senhor, é ruminar a palavra do Senhor. Quando a gente penetra, a palavra de Deus entra em nós e ela queima o nosso coração. Irmãos, hoje existe um descaso da gente ouvir a palavra de Deus, né? Olha, antigamente, toda reunião que nós íamos, caderninho e anotar. Fala a verdade. Pelo menos aqui, eu vejo duas irmãs com caderninho e anotando. Nós devíamos ter essa prática. Sabe por quê? Porque você ouve e escreve, você retém mais, você absorve mais. Vai anotando uns pontos. Nossa, não vai escrever tudo que a gente fala, mas você, né, vai anotando. Então hoje, né, o irmão Pedro compartilha a palavra, né? Graças a Deus a tecnologia está aí, grande ajuda. Tem irmãos lá escrevendo, ele está anotando, escrevendo, digitando. Daqui a pouco ele acabou de falar, já sai, está pronto. Tem agora, né, essa imersão. O que é essa imersão? Nada mais é do que frases, resumo da mensagem que o irmão deu, e que nós ouvimos isso e nós vamos então meditar nisso. Você vai ler de novo, né? Vai considerar aquelas palavras e Deus vai continuar falando com você através do que o irmão ministrou, tá? Então é uma palavra atual, é ruminar a mensagem. Então nós estamos lendo lá o alimento diário na reunião de casa. Irmão, eu quero incentivar vocês. Não leia só assim, né? Vamos dizer assim. Ok. O Senhor nos mostra que a palavra profética não diz respeito somente ao conhecimento bíblico. Ok, você leu, né? Mas algumas das frases, elas merecem você repetir. Você lê com ênfase, tá? Então, o Senhor nos mostra. Amém. O Senhor nos mostra que a palavra profética não diz respeito somente a conhecimento bíblico. É você ler com ênfase. Você está o quê? Imergindo. Você não precisa pegar isso aqui e começar. O Senhor nos mostra que a palavra... Entendeu? Não precisa fazer isso na reunião de casa. Você pode pegar aqui, ler com ênfase, com repetição, fala um ao outro, né? Então aqui, ó, não quero pegar frase longa, né? Mas aqui, ó, no Evangelho de João, Jesus disse que ao irmos as Escrituras, recebemos a vida divina. Amém. Jesus, amém? O Evangelho de João, Jesus disse que ao irmos as Escrituras, recebemos a vida divina. Amém. Aí você fala, irmão, recebemos a vida divina. Amém. Irmão, você está proclamando. Alguns falam assim, não, irmão, não pode fazer isso não, porque falar repetindo assim é só com a Bíblia. Espera aí, gente. A gente não proclama os hinos?
Os hinos são frases inspiradas, poéticas, tal, de irmãos das suas experiências e das Escrituras. Então a gente não pode mais proclamar hino, né? Como é que é? Jesus está nos ajuntando pelos aqui. Isso é tão gostoso, né? E aí você fala para o irmão, Jesus está nos ajuntando, Jesus está nos ajuntando. Você está o quê? Penetrando naquela palavra que foi falada, que foi dispensada, que foi inspirada por Deus. Amém? Mas irmãos, hoje não existe um descaso com a palavra. Em todo lugar você vai assim, louvor. A ênfase hoje é louvor, é para segurar as pessoas, né? Então, às vezes você vai num culto, tem lá 2 horas de louvor, né? E 15 minutos de palavra. E 15 minutos de palavra, a pessoa ainda fica impaciente, né? Então vai lá, aquele louvando, tá muito bom, deixa todo mundo alegre, contente e tal. Aí vem a hora da mensagem, distrai para cá, sai para lá e tal, né? As pessoas não suportam ouvir 15, 20 minutos, né? O tempo. Irmãos, quando a gente está realmente envolvido com a palavra de Deus, né, a gente recebe esse falar de Deus, essa palavra queima e arde no coração, que é o que a gente leu essa semana, né? É Lucas 24:32. Aqui a palavra de Deus ardia, enquanto Jesus falava, ela ardia no coração. Irmão, nós precisamos estar aqui e a palavra precisa arder no nosso coração. Se não está sentindo nada, tem algum problema. Eu estou aqui, irmão, tal, mas aí já, não nos ardia o coração? Às vezes eu gosto, né? Porque eu estava lá na América Central, em alguns países, e quando os irmãos estão na reunião, eles são às vezes muito expressivos, né? E ele fala assim, e aí você está compartilhando, fala assim: é isso mesmo, irmão, amém. O Senhor Jesus, aí agora doeu. Quer dizer, os irmãos vão se manifestando, quer dizer, você vê que eles estão atentos, quer dizer, a palavra está ardendo no coração. A palavra tem que arder no coração. Teve um pregador do passado que dizia o seguinte: quando eu falo a palavra de Deus, ocorrem normalmente 2 coisas nos que estão ouvindo. Uns ficam alegres e outros ficam bravos. Ou ele fica alegre, uau, amém, Senhor, isso mesmo, né? Vou praticar, né? Ou fica bravo. Que é isso? Falando isso, né? Tá me expondo aqui, né? Entendeu? Não, que negócio é esse? Então assim, tem gente que fica brava quando ouve a palavra. Não, tá falando para mim. Mandou essa indireta para mim. Né? Então assim, aleluia. Irmãos, que cause uma das 2 coisas. Que hoje ou você saia daqui bravo ou alegre. Mas não saia indiferente. Se você sair indiferente, é um pato que não molhou mesmo, entendeu? Mas se você sair daqui bravo, eu vou ficar contente, porque de alguma coisa Deus mexeu com você. Agora, se Deus não mexeu nada com você, eu vou ficar triste. Mas se Deus mexer com você, deu uma incomodada assim, amém, mexeu com a sua zona de conforto, maravilhoso, amém? Então saia alegre ou saia bravo, mas saia daqui com alguma reação, amém? Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo, Senhor Jesus, vamos lá, século 22. Ok, 22. Tiago 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Então aqui nós vamos entrar no segundo ponto, tá? Qual é o segundo ponto? A palavra de Deus limpa. E, na verdade, o versículo base é o da quarta-feira, né? Joga lá, João 15:3. Depois a gente volta em Tiago, tá bom? O que é João 15:3? Que nós... Amém. Isso, João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado esse versículo. Amém. Que o Senhor tem falado, tá? Meu Deus, Senhor falou. Estais limpos pela palavra que o Senhor tem falado. Então a palavra abençoa, amém? Mas a palavra também ela limpa. Irmãos, não é possível que nós, estando tanto tempo na vida da igreja, a palavra de Deus não nos tenha limpado. Alguma coisa está errada. A palavra de Deus tem que nos limpar. Nós não podemos, ano após ano, na mesma situação. Ela tem que nos transformar. Você está ficando bravo ou está ficando alegre? Amém. Amém. Os dois, um misto. Amém. Alguma coisa tem que acontecer. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 22. Bem, Tiago 1, 22. Amém. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque, vamos lá, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Então a gente olha para o espelho, e aí você olha para o espelho e vê, por exemplo, que tem uma sujeira, né? Uma sujeira aqui, né? E aí você olha para o espelho, vê a sujeira no seu rosto, né? E fala, puxa, ainda bem que tem espelho, né? As mulheres, na bolsa das mulheres não falta espelho, né? Toda mulher tem um espelhinho lá, né? Homem não. Então, frequentemente, graças a Deus pelas esposas, meu amor, né? Tem um negócio aqui, tá hoje, né? Normalmente a esposa que faz isso daí, né? Até aqui tem que limpar e tal, né? Então, aleluia pelo espelho. Então o espelho mostra que às vezes nós estamos com uma mancha, uma sujeira, ok? Então quando a gente é ouvinte da palavra, só ouvinte, a gente fala assim, verdade, eu estou com essa mancha, com essa sujeira, ainda bem que existe espelho. Espelho, que maravilha você, espelho, você me iluminou, você me expôs, você me ajudou, espelho. E a gente assim, olha a palavra, que mensagem, Senhor, que palavra, que mensagem, palavra que te iluminou, que luz, né? Aí vira a cara, não limpei, eu estou continuando. Exaltei o espelho, exaltei a palavra, mas a palavra mostrou, iluminou, mas eu não deixei que ela trabalhasse em mim e me transformasse. Então eu só ouvi, ela não fez nada. Irmão, às vezes a gente está assim, só, né? Palavra. Irmão, nós precisamos praticar. Amém? Fala para entrar ao seu lado, nós precisamos praticar. Amém. Muito bem. E agora eu vou concluir. Amém. Que o Senhor continue falando com você. Amém. Praticar é obedecer.
E praticar e obedecer vai resultar no amor. Amém? Essas coisas, elas estão juntas. Se você praticar a palavra, né? O que é praticar a palavra? É obedecer. Obedecer, você vai ser resultado no amor, porque a palavra, ela vai produzir amor. Vamos lá, João capítulo 14. Amém, Senhor Jesus. Não, vamos, antes de João 14, ok. Vamos lá, Lucas 6, 46 a 48. Amém? Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o 48. Amém? Então, Lucas 6, 46 disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, a palavra profética, né? Quer dizer, a palavra de direção. A palavra de direção. O que é a palavra profética? Irmãos, não fique com muita minhoca na cabeça, tá? O que é a palavra profética? É a palavra de direção. Simplesmente isso. É a palavra atual que está dando uma direção. Você precisa ficar atento, né? De acordo com Pedro lá, ficar atento à palavra profética como uma candeia na noite escura. Então você tem que ficar atento à luz, senão você vai ficar tropeçando, vai cair, vai quebrar a cara, vai trombar, derrubar as coisas, né? Então fique atento à palavra profética, quer dizer, fique atento à palavra de direção que está sendo dada. E o que é você ficar atento? É você praticar a palavra. Tá certo? Então é praticar. Muito bem. Então não podemos continuar assim: Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, mas eu não obedeço. Então, e não fazeis o que vos mando. Continuando, 47. Vamos lá? Todo aquele olha, irmãos, todo aquele que vem a mim e ouve. Então tem que vir, ouvir e praticar. Aí o Senhor vai mostrar. Então vou mostrar para você o que acontece com quem faz isso. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se contra o rio, contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. O que acontece com quem pratica? Você ouve e pratica, você é firme. Você não é inconstante. Quem não pratica, não sei, agora falaram isso aqui, não, agora falaram aquilo lá, não sei. Por que você é assim? Porque você não pratica. Agora, se você pratica, fala assim: é bom. Eu ouvi, eu fiz, eu pratiquei, e posso dizer que é bom. E Deus me usou, e Deus está me usando. Amém? Então, quando você é alguém que pratica, você é firme. Você é sólido. Porque você, não, a laranja não é azeda. Não, eu experimentei a laranja, eu sei que é azeda. Isso aqui é doce. Não, isso aqui não é doce, isso aqui é amargo. Por quê? Porque eu provei. Eu ouvi, mas eu pratiquei. Fui lá e comi. Pode pular na água que você não afunda. Eu pulei na água, já me molhei, quase afundei. Eu já sei como é que é isso aqui. Você não vai me enganar, não. Por quê? Porque ele ouviu e praticou. Amém. Então, quem pratica é firme. Amém? Muito bem. Agora, se você é alguém que recebe a palavra, vai produzir amor, certo? Vamos lá. João, capítulo 14. E é isso, irmãos, porque o Senhor quer produzir o quê? O tecido de amor. Então, no fim, o que a palavra vai nos levar?
A palavra vai levar para o amor. Sempre a palavra vai produzir amor. João 14, quanto que eu disse? 14, 21? Vamos ler. João 14, 21. João 14, 21. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, tem a palavra, amém? E os guarda, e os pratica. Esse é o que me ama. Você ama o Senhor? Amém. Quem ama o Senhor diz amém. Amém. Fala aí, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Então, quem ama o Senhor, o que tem? Tem a palavra e pratica. É isso, irmãos. Não vamos ficar com muita coisa. Recebe a palavra, pratica. Esse é o que ama. Por exemplo, agora a palavra está falando para nós, né? Da série de Apocalipse, que tem ouvidos, ouça. E falando da igreja em Éfeso, qual era o problema da igreja em Éfeso? Tinha perdido o primeiro amor. Como eu vou recuperar o primeiro amor? Claro, a gente fala de primeiro amor, o melhor amor. Eu amo Jesus, Jesus te amo. Amém. Sim, você tem que ter essa conexão com o Senhor. Mas de modo prático, o que é amar o Senhor? Aí, ó. Quem é que ama? Não fique só na emoção, né? Jesus te amo, eu amo por mim, né? Amém. Desfrute do amor do Senhor, sim, né? Tá? Mas veja só ali, ó. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmão, não é amar só de boca, não. Amém? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E que mais? Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Teria muitas coisas, mas para concluir, 1 Timóteo 1:3. Amém. Não, 1:5, tá? 1:5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao... Até aí. Qual que é o intuito da presente admoestação? O amor. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Por que Paulo deixou Timóteo em Éfeso? Para justamente ajudar os irmãos lá, para que eles não trouxessem ensinamentos diferentes, porque os ensinamentos diferentes produziam discussão. Por isso ele falou: olha, eu estou te admoestando aqui, porque eu tenho um objetivo. Essa demonstração, essa palavra, ela visa o amor. Então, quando nós estamos apegados à palavra do Senhor, vai produzir amor. Amém? Queremos viver e praticar essa palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Exatamente 8:30. Vamos ficar em pé? Amém? Quero pedir que você ore com quem está do seu lado. Amém? Sobre aquilo que o Senhor falou com você. Se você está bravo, pode orar com bravo. Se você está alegre, está alegre. Amém. Senhor Jesus.
Seja a expressão do Senhor.